paz do Senhor para todos. É um motivo de grande alegria, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez para juntos alinharmos e conversar sobre a palavra de Deus com os professores, interagir com todos vocês. Meu nome é Renato, eu sou ali da congregação de Cidade de São Jorge, e trabalho ali com a Escola Dominical, Superintendência. É um prazer enorme estar junto aqui com meu amigo, irmão Sérgio. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Paz do Senhor a todos, alunos, professores, superintendentes. Enfim, eu saúdo toda a equipe, todo o Ministério de Santo André. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui gravando com o irmão Renato. O Renato, a gente está aí no labor teológico, no labor da escola dominical. Eu sou ali da congregação de Clube de Campo, é uma igreja do ministério, pastoreada pelo irmão Newton, e sirvo a Deus ali como presbítero, E também trabalho, dou aula ali na escola dominical. E é muito bom estar aqui, irmão Renato, para nós trocarmos ideias e trazer um subsídio de qualidade para os nossos professores. Amém. Bem, hoje nós vamos conversar aqui, falar sobre a lição 6 desse último trimestre, Lição 6, que tem por título Superioridade de Cristo aos demônios. Superioridade. Cristo é infinitamente superior a qualquer hóstia infernal e a qualquer autoridade, seja ela qual for. Mas antes de mais nada, eu gostaria de analisar o texto. Gosto muito, irmão Sérgio, de analisar o texto, que o texto para mim é o coração da lição. O texto que o nosso irmão colocou aqui em a leitura bíblica em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 20 ao 23, vai dizer assim: o qual exerceu em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais. A ressurreição e exaltação de Cristo, ela nos lembra que em Cristo a morte foi vencida e a vitória é nossa. Ele está no trono governando com autoridade e sua vitória é nossa vitória. E também, para nós não esquecermos, nós devemos viver com confiança, sabendo que Ele reina soberano sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Ele é soberano em todas as circunstâncias da nossa vida, seja ela qual for, qual você estiver passando, qual eu estiver passando, Ele reina. Ele toma conta, Ele te dá o suporte. Você pode estar passando uma situação precária, tudo, mas o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Veja bem, só um adendo também. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Ele poderia não ter sido jogado na cova dos leões, mas ele foi. Mas o Senhor estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado dentro da fornalha ardente. Poderia não ser jogado, mas o Senhor estava com ele. Então o Senhor está contigo, o Senhor está comigo. No versículo 21, vai nos dizer assim: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas deve nos trazer grande paz e confiança. Não importa o que acontece ao nosso redor, Jesus tem o controle de todas as situações. Eu já disse isso antes, Tanto agora quanto no futuro. Isso deve nos motivar, isso deve me motivar, isso deve motivar você também a confiar plenamente nele, a confiar no Senhor. Pois ele é o Senhor soberano sobre todas as circunstâncias, sobre tudo e sobre todos. No versículo 22, vai falar: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando aqui de Deus. Deus deu
sobre Jesus Cristo, deu a igreja a ele. Ou seja, a posição de Cristo como cabeça da igreja nos lembra que a igreja não é nossa, mas dele. Somos apenas servos, somos chamados a submeter a sua autoridade, viver em obediência a ele, à sua vontade. Quando a igreja segue a Cristo como a sua cabeça, ela é guiada para cumprir a missão que ele nos deu. Cristo é o cabeça da igreja. No versículo 23, vai dizer assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, como membros do corpo de Cristo, nós somos chamados a viver de maneira que reflita a sua plenitude. Isso significa que nós devemos ser instrumentos de sua graça, amor e verdade no mundo. Somos suas mãos, seus pés e sua voz, e a nossa missão é realizar a obra dele até que ele retorne. Essa é a nossa missão, a missão da igreja é essa. Então, Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esse é o resumo aqui do texto, do coração da lição. Agora, falando sobre superioridade de Cristo aos demônios. Primeiro, gostaria aqui de fazer duas perguntas. A primeira, para nós termos a noção, quem são os demônios? Sabemos que tem várias explicações. Demônio, na tradição cristã, os demônios são anjos caídos, seres espirituais que se rebelaram contra Deus e seguiram Satanás. Também são forças maléficas, cujo objetivo é tentar e enganar a humanidade, afastando também as pessoas da fé e se opor aos propósitos de Deus, ou seja, aos propósitos divinos. São anjos caídos, desobedientes. Lá em Judas 6, Deus vai escrever assim: lembre-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Isso alguns demônios, né, irmão Sérgio? Sabemos que tem outros demônios que estão trabalhando no meio da população, no meio de pessoas, usa algum artifício, usa pessoas, usa de suas situações maléficas para distrair, para desconcentrar aquelas pessoas que servem a Deus, usa de várias formas para desestabilizar a humanidade total, que é isso que é o serviço de Satanás. E tudo indica que os demônios também não podem mais se materializar como humanos, mas eles ainda têm bastante poder e influência sobre a vida de muitas pessoas. E Satanás e seu exército de demônios estão desencaminhando toda a terra habitada. Lá em Apocalipse, livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, João escreveu: o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Isso aqui está falando dos demônios. E no mesmo livro de Apocalipse também, capítulo 16, versículo 14, o João ainda vai escrever ainda mais. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Veja bem, Satanás também, às vezes, nem sempre, ele quer copiar alguma coisa da parte divina. Ele copiou. Lá quando Moisés foi realizar aqueles prodígios perante Faraó, Satanás usou aqueles magos também e fez algo parecido, né? Algo parecido, mas nem sempre fica igual. Ele quer imitar. Então, repetindo, eles são os espíritos maus que fazem os milagres. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso.
Mas uma grande parte, meus irmãos, desse desencaminhamento da humanidade, bem verdade que a gente também tem que saber, é por meio de ensinos errados, ensinos heresias, e que é chamado também ensinos de demônio. Lá em 1 Timóteo, está escrito assim, capítulo 4, versículo 1, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Só para ter uma noção também, eu estou lendo aqui na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje. É por isso que às vezes pode ser que está diferente de outras Bíblias. Mas é a famosa NTLH. Esses ensinos falsos de caráter religioso têm impedido que milhões de pessoas enxergam ou exercem ou enxergam a verdade sobre Deus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, o Paulo vai escrever em capítulo 4, versículo 4, Paulo vai escrever, eles não podem crer, falando das pessoas, eles não podem crer, pois o Deus desse mundo, Deus com D minúsculo, Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Ou seja, o Deus desse mundo cegou o entendimento daquelas pessoas que se acham inteligentes. Muitas pessoas que estudam, eu já falei isso na igreja, irmão Sérgio, né? Tive um amigo, né, repito aqui que eu falei na igreja, ele estudava bastante, né? E um dia ele veio e falou para mim, cada vez que eu estudo, cara, eu descubro que mesmo eu preciso de Deus. Eu falei, parabéns para você, então. Infelizmente, a ideia que alguns têm, né? Então o próprio Paulo aqui já alertava há 1.800, 2.000 anos, mais ou menos, basicamente, alertava a igreja e os crentes de Corinto. O Deus desse século cega o entendimento de pessoas que se acham entendidas. Estuda, mas não tem a visão divina, não tem a revelação bíblica, não tem a revelação de Deus. Mas aqui eu também quero completar só essa pinceladinha sobre quem são os demônios. Nós sabemos que é muito mais do que isso, é seres maléficos, seres das trevas que foram caídos, tudo. Mas o nosso Cristo, ele é superior a qualquer hostes infernal, ele é superior a Satanás e a seus anjos, e é poderoso, é muito poderoso. Nós não temos, às vezes nós servimos a um Deus que nós não temos a noção do poder que tem Cristo, nós não temos a noção do poder que tem o nosso Deus. Lá em Tiago também, Tiago 4:7 vai dizer assim, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo que ele fugirá de vocês. Bíblia na linguagem de hoje. Enfrentem o diabo, primeiramente, obedeçam a Deus. Seja servo de Deus. Seja servo prudente. E resista o diabo que ele fugirá de vocês. Simples assim. Agora só também, mais uma pinceladinha, a gente sabe que Jesus é infinitamente coisas que nós não temos também, às vezes, noção do que é. Um pequeno resumo daquilo que eu fiz, né? Quem é Jesus? Qual o significado do seu nome? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E Jesus Cristo, ele é a figura central do cristianismo, né? Ele foi, segundo isso, falando dentro da historicidade, ele foi o líder religioso e profeta judeu do século I, né? Agora, para nós, os cristãos, ele é o Filho de Deus, é o Messias aguardado, o Cristo que se encarnou para salvar a humanidade. E a palavra Cristo não é um sobrenome, mas é um título derivado do grego Christos, ou seja, que significa ungido, e é a tradução exata do termo hebraico Messias. E também mais um adendo aqui para os irmãos por dentro um pouco. As principais fontes de informações sobre a vida de Jesus que nós temos, né, são os 4 evangelhos canônicos no Novo Testamento, escritos originalmente em grego em diferentes épocas, pelos seguidores dos discípulos Mateus, Marcos, Lucas e João. Portanto,
o Cristo, Cristo no grego significa ungido, e Cristo no hebraico é Machad, que também significa ungido. Assim, na nossa língua, português, Cristo é o Messias, o ungido de Deus, o Deus que se fez homem. Portanto, agora eu faço a ressalva, portanto, crer em Cristo como sendo Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, o Deus forte, de quem profetizou Isaías, é um privilégio daqueles, tal como Pedro, receberam a revelação dada por Deus. E agora, algumas anotações rapidamente aqui, para não tomar tempo também. Ele nos deu seu poder, está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Ele nos deu seu poder. Marcos 16 e 17, está escrito assim: aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres. Aí vem, expulsar demônios pelo poder do meu nome, isso é Cristo que está falando, e falar novas línguas. Então Cristo nos deu seu poder, ele tem todo o poder, mas uma parte desse poder foi dada a nós, se nós permanecermos obedientes a ele e procurarmos fazer a sua vontade. Também nós somos representantes dele na terra. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo vai falar que alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Isso é Cristo. E em Colossenses também, o mesmo apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17, o mesmo apóstolo Paulo vai falar: e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Ou seja, tudo, irmão Sérgio, que nós cristãos vamos fazer, seja a mínima coisa que nós achamos que, por mínimo que for, tomarmos atitude na vida, Cristo na frente, Cristo na frente. Cristo tem que estar na frente de todas as nossas decisões, as nossas situações que vamos tomar, e também agradecer a Deus. Eu cito aqui, queria citar e deixar pontuado, tem um irmão na minha igreja, que carinhosamente nós chamamos de irmão Rico, irmão Ricardo, e ele agradece a Deus, agradece. Irmão, eu tenho no irmão Ricardo como um espelho de agradecimento. Eu até brinco às vezes na escola dominical, eu falo, o irmão do agradecimento, porque ele agradece a Deus, ele fala obrigado, obrigado meu Deus, até nos corredores. E um dia a esposa dele falou que ele é mais ou menos desse jeito mesmo. Ele agradece diariamente a Deus. Então, torna aqui dizer, todas as situações, todas as decisões que formos tomar, que esteja Cristo na nossa frente e nunca esquecermos de agradecer a Deus por tudo. E mais uma coisa, ele é o autor da salvação. Também Cristo é o autor da salvação. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Dele quem? Cristo. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Cristo é o autor da nossa salvação. Por isso que nós temos que ser gratos e temos que, todas as decisões, ter Cristo na nossa frente. E o seu nome tem poder também. Em Atos, o mesmo livro de Atos, capítulo 4, do mesmo capítulo, lá no versículo 30, diz assim: estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. O nome de Cristo tem poder. Esse nome tem poder. Mas tem poder através de uma pessoa que tem a unção de Deus, através de uma pessoa que é obediente, porque o diabo conhece. Satanás conhece o nome de Jesus, mas Satanás vai realizar milagre em nome de Jesus. Quem vai realizar um milagre em nome de Jesus, através de Jesus, pelo nome de Jesus, somos nós, cristãos e servos de Deus. E também ele está acima de tudo. Lá em Hebreus,
capítulo 1, Hebreus 1, deixa eu achar aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 2 ao 6, vai dizer assim: mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, que são os servos do Senhor, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Agora vem o 4. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Então Cristo é superior aos anjos também. Cristo é superior a todos. 5. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também nunca disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Agora o 6 para encerrar. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Então Cristo tem que ser adorado. E mais uma passagem aqui, para encerrar aqui. Ele também, irmão, não podemos esquecer, como ser humano, ele foi um exemplo de ser humano, um ser humano fantástico, um homem fantástico. Não pecou, não agiu a provocações, não guardou ódio, não deu de volta aquilo que recebia de ruim. Cristo foi um exemplo de ser humano fantástico, surreal, posso falar assim, né? Lá em a carta de Paulo aos Filipenses, vai dizer que, Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11, rapidamente. 2, capítulo 2, dos 5 a 11, vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Mesmo modo de pensar. Está falando de Cristo como homem. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Isso é grave. As pessoas querer sempre estar no topo. Isso, o cristão não age dessa forma. O servo de Deus não age dessa forma. Querer sempre estar acima. 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tornou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Foi calmo, tranquilo e calado, né? Coisa que é difícil nós agirmos diante de um sofrimento. 9. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. 10. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então isso aqui, irmão Sérgio e irmãos, isso é um resumo que eu faço de quem é Jesus. Sabemos que Jesus é muito mais que isso. Mas para termos a noção de quem é Jesus, para termos a noção também, um pouco de noção de quem são os demônios, né? Comparação não tem como, jamais. Mas Jesus é infinitamente poderoso, melhor em tudo, em todos os aspectos. E por isso que eu sirvo ao Senhor, por isso que eu, como dizia o pastor Messias, né? Uma frase que eu guardo até hoje: eu me amarro em Jesus. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo por mim, Jesus é meu rei, meu pai, meu Senhor. Acho que também é de vocês. Muito boa, né? Muito excelente exposição de quem é Jesus. E agora aqui avançando em relação a tudo isso, a pergunta a ser respondida é: Cristo é superior aos demônios, superior aos anjos. Sabemos disso, né, que ele é superior aos demônios. Mas como? Como se dá essa superioridade? Como ela se manifesta? Como ela fica visível? Esse é um ponto, né? Quando o irmão Renato falou aqui sobre quem eram os demônios, eu acho muito importante isso, apesar de ter sido
fruto já de aulas anteriores, os demônios, a natureza. Mas é importante nós retomarmos aqui uma ideia central para entender a superioridade de Cristo. Qual que é a ideia? Os demônios não são apenas entidades espirituais invisíveis, tipo Gasparzinho, bonzinhos, não. Eles são agentes que trabalham em estruturas organizadas por meio de ideologias, por meio de impérios, por meio de governos, por meio de pessoas, sempre pretendendo levar o homem a duas situações: a idolatria, que é a soberba. O homem quer ser o seu próprio Deus. E o segundo ponto, a desumanização. Os demônios têm como objetivo tirar de nós a ideia, a concepção da nossa dignidade, que nos faz compreender que somos a imagem de Deus, para nos tornar verdadeiros espectros, pessoas às vezes que estão fora da sociedade. Isso ficou muito claro lá na passagem do Gadareno. E aí, compreendido isso, compreendemos o segundo ponto, que aí entramos sobre a superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo não deve ser entendida apenas como um triunfo cósmico espiritual, no sentido, não, Cristo expulsa demônios, Cristo cura, não, irmão, Cristo deu poder, que às vezes é assim que nós tratamos, mas essa superioridade ela deve ser compreendida como realidade visível, histórica, a partir do momento que o reino de Deus se manifesta entre os homens novamente. Se os demônios nos levam à idolatria, à desumanização, Cristo, na sua superioridade como Messias, você colocou bem, como Cristo, como o Rei, o verdadeiro Rei, ele nos leva à adoração e à humanidade novamente. Porque o reino de Deus não habita em estruturas físicas, de bloco, tijolo. O reino de Deus habita nos homens. Então, sempre que me perguntam por que os demônios têm tanta raiva dos seres humanos, porque eles querem destruir o lugar onde o reino de Deus se manifesta. Nós, pessoas. E aí, quando olhamos para as Escrituras, nós vemos 4 pilares dessa superioridade. E aqui, à medida que o nosso papo for desenvolvendo, mas eu quero apresentar a priori a primeira, a cruz. Como assim a cruz? Em Colossenses 2,15 diz assim, eu estou usando a NVI, diz assim, segundo Colossenses 2,15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus não triunfou sobre os demônios na sua ressurreição. Jesus não triunfou sobre os demônios quando expulsou os demônios dos gadarenos. O triunfo de Jesus sobre os demônios foi na cruz. E aí é muito interessante, por quê? Porque a vitória de Jesus não ocorre por meio de uma demonstração de força militar, de uma demonstração de força humana, de uma demonstração de força intelectual. Isso, se Jesus assim o fizesse, ele estaria apenas repetindo a lógica dos poderes das trevas, que é assim que os demônios escravizam, desumanizam os homens, por meio de poderio militar, por meio de ideologia, por meio de tirar a dignidade do homem. Mas foi através da cruz. Ou seja, ao morrer em uma cruz como um criminoso executado pelo império da época, Jesus desmascara a tirania e a violência desses sistemas e Paulo, usando aqui uma linguagem militar, vai dizer que ele despojou. O que é despojar? É muito interessante que na Roma antiga, quando algum imperador conquistava, ele não matava os guerreiros mais fortes, mas ele levava esses guerreiros no tipo de procissão, no tipo de desfile e expunha ali para toda Roma o seu poder. Na cruz, Cristo fez isso. Ele publicamente, diz o texto, ele publicamente tornou os demônios um espetáculo. Então, a nossa vitória passa pela cruz. A superioridade de Cristo passa pela cruz. Então, Cristo é superior aos poderes porque ele não precisa de exércitos e nem de violência. Veja que o império dos homens,
Veja que os próprios demônios, eles trabalham em exércitos, né? Eles trabalham em legiões, com muito. Cristo, quando ele estava no Getsêmani, ele falou assim para um dos apóstolos: eu poderia pedir aqui uma legião de anjos, meu pai enviaria. Mas por que Cristo não pediu? Porque a vitória dele não depende de exércitos, não depende de violência. Cristo não sustenta o seu poder por meio da violência. Ele vence o mal ao perdoar. Ele vence o mal ao sofrer na cruz. Ele vence o mal a estabelecer um tipo de soberania não baseado mais na dominação, porque os demônios querem dominar os seres humanos, mas baseado no perdão e no amor, né? Então, dito isso, Cristo é o verdadeiro rei, né? Ele é o Senhor, como bem colocou, ungido, né? Então, nós vemos aqui o seguinte, que Cristo, ele na cruz derrota todos esses demônios. Então, a superioridade de Cristo passa pela cruz. Isso mesmo. E só complementar também, o irmão colocou alguns tópicos aqui, um tópico 2 que diz: a igreja deve confiar na autoridade do cabeça Cristo. Aí ele coloca 2 subtópicos, 3. O primeiro, ele expulsava demônios. B, as forças demoníacas tentaram parar Jesus. E C, nada pode parar o avanço do reino de Deus. Ou seja, ele libertava, salvava, curava os oprimidos, né? As pessoas com a baixa vulnerabilidade, classe social, as pessoas que eram desprezadas, as pessoas que eram à margem da sociedade. Cristo libertava, curava, transformava. Nós lemos a Bíblia às vezes, mas não temos às vezes noção da situação, irmão Sérgio. Por exemplo, aquele endemoniado de Gadareno, que situação que estava aquele homem, que situação, vamos entrar dentro do contexto da história. A situação tremenda, a sociedade não dava um centavo, digamos, no nosso linguajar hoje aqui, né? Um centavo para aquele homem, né? Cristo vai lá, expulsa os demônios, repreende o mal, legiões de demônios, né? Transforma aquele homem e aquele homem se torna um mensageiro. A história diz bem isso. Então é o que Cristo fazia, né? Expulsava os demônios. E o irmão coloca aqui: as forças demoníacas tentaram parar Jesus. O Satanás várias vezes tentou, né? Ali na tentação de Jesus, quando ele ficou 40 dias no deserto, usou, o irmão elenca aqui também, usou Judas lá, quando entrega Jesus ali para os soldados romanos para ser morto. Mas o Satanás, ele tentou, mas só perdeu tempo e sempre vai perder tempo. Jesus nunca parou. Ou seja, Satanás com o seu exército todo, jamais parou e jamais irá parar Cristo. Jamais. E falando aqui também sobre possessão demoníaca. Eu só queria também fazer um parênteses aqui, Sérgio, né? Possessão demoníaca. A gente sabe, há possessão demoníaca, ainda hoje. Ainda há, muitas pessoas duvidam, mas há. Agora, sabemos que há algumas, digamos assim, algumas denominações que faz espetáculo e faz até teatro. Com algumas situações que nós que servimos a Deus, vemos claramente que não tem demônio ali. Ali tem um espetáculo, um teatro, que a gente sabe para que é isso, no fundo. E tem outras situações também, eu queria pontuar aqui também para os irmãos, situações de pessoas doentes. Uma vez eu estava na igreja, uma irmã muito debilitada, muito doente, né? E ela nitidamente desmaiou ali e começou algum movimento estranho, e algumas pessoas foram expulsar. Eu não esqueço, faz muitos anos isso. Eu cheguei perto e falei: não, irmão, não tem que expulsar nada aqui. Aí ela foi: ai meu Deus, eu não queria estar assim, não queria. E levamos ela para o corredor e eu fui, resumidamente, irmão Sérgio, fui verificar e falei: irmã, você toma algum remédio? Ela falou: tome, a minha filha não deu. Eu fui verificando claramente, ela tomava remédios controlados, irmão. E a família depois me passou. E ela desmaiou e ela teve algumas situações, controversas.
E algumas pessoas ali acham que é demônio. Não é demônio. Ela estava passando mal. E há também pessoas que eu já vi, já presenciei também, pela misericórdia de Deus, sou crente desde criancinha, presenciei também pessoas que com problemas, doenças psicológicas. E a pessoa, irmão Sérgio, irmãos, quando ele tem uma doença psicológica grave, ou seja, alguma doença de ordem mental, às vezes ele tenta imitar aquilo que ele viu e ele começa a passar e fazer tipo uma manifestação. E a pessoa que não tem o discernimento, ou não tem, sei lá, o Espírito Santo de Deus, posso falar assim, ele vai repreender, não é? Também temos que tomar cuidado com isso. Doenças psicológicas de pessoas que, às vezes, ele tem uma certa carência afetiva. Ele tem uma carência afetiva. Ele já tem ele ou ela tem um problema psicológico, então ele se manifesta ali para ser o centro da atenção. Isso eu já vi acontecer também. Agora, voltando do início, possessão demoníaca, também vi. Isso quando eu era menino, bem novinho, adolescente ou criança quase. Eu vi Satanás tomou uma mulher franzina, e ela pegava uns bancos gigantes na época e erguia na ponta da mão, assim, ó. Erguia. E ao passo que 5 diáconos foram segurar ela, tentar repreender, ela jogou 5 diáconos longe. E alguns que estavam em situações problemáticas espirituais, ela foi ali e começou a apontar. Era uma possessão demoníaca gigante. Então temos que tomar cuidado com isso. Cristo expulsou demônios. Nós temos o poder também que Cristo nos outorgou, esse poder de expulsar demônio, porém temos que tomar cuidado com isso. Só queria aqui deixar esse adendo também para os irmãos. E é o que o irmão Elenca também pontuou, nada pode parar o avanço do reino de Deus. Satanás sempre tentou, de várias formas, com perseguição, lá no início da igreja primitiva, perseguição, tudo, só que ele viu que não teve jeito. E ele tenta, nos nossos dias, com aquele pecado que eu já falei em outra gravação, o pecado ele tenta agora misturar. Ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem é cristão, quem não é, e ele tenta agora também desviar a atenção do servo de Deus. Só que ele não para o reino de Deus. O reino de Deus é eterno. E aqui o irmão põe no terceiro ponto também. Em Cristo estamos seguros. Ou seja, não há o que a igreja de Cristo temer, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não há o que temer. Ele põe aqui uma coisa importante também, não devemos brincar com os demônios. Sim, exato. Irmãos, não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar de ser cristãos. Não podemos brincar de ser crentes. Com Deus não se brinca. Ou serve Deus ou não serve. Temos que servir a Deus em espírito e em verdade. Mas com os demônios também não pode se brincar. Eu acho que o irmão já viu, uma palavra que eu acho errada, né? Falar, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça do diabo. Irmãos, isso está errado. Eu, particularmente, acho isso tremendamente errado. Você tem que estar pisando em cima da rocha, que é Cristo Jesus, e mais nada. Pisar em cabeça de serpente, isso é para Cristo, não é para você não, nem para mim. Quem sou eu para desafiar, sem o poder de Deus, desafiar um demônio? Não, se Cristo te autorizou em situações adversas, numa situação atípica, que você está num lugar, uma pessoa está possessa ou coisa parecida desse tipo, vai em frente. Se você tem o Espírito de Deus e tem a unção de Deus para fazer isso na hora. Se não, fique calado. Desafiar ou brincar com o demônio também não se brinca. Com o pecado, muito menos. É muito interessante isso que o irmão colocou, porque, por exemplo, nós vemos que Cristo vence os demônios, ele se torna superior, ele mostra, né, não é se torna, ele demonstra a sua superioridade aos demônios justamente em um cenário fora do triunfalismo, né? Eu vejo muito que essa coisa de pisa na cabeça dele, humilha o diabo, isso é fruto de uma mensagem coach triunfalista que não tem nada a ver com o reino de Base Deus. Bíblica.
O reino de Deus, os demônios foram derrotados por meio da cruz. Ou seja, pelo espetáculo da cruz, que não tem nada de triunfalismo ali, aparentemente. Porque o que há de triunfal você vê um homem morrendo. Mas, espiritualmente, ali está o poder. E aí, avançando, o irmão trouxe aí muitos pontos interessantes. E tem um ponto que o irmão tocou sobre a igreja. Como que Cristo demonstra, ou qual o agente que Cristo demonstra, por meio de qual Cristo demonstra a sua superioridade aos demônios? É a igreja. A igreja é o agente da vitória de Deus, de Cristo. Como assim, Sérgio? Então vamos lá. Quando Cristo na cruz derrota os demônios e os poderes, ele está trazendo, ou ele está inaugurando, por assim dizer, o reino de Deus. É aquela realidade do aqui e ainda não. Essa dinâmica, esse conflito. O reino de Deus já está entre nós, em partes, mas ainda não está completo. Ok? Então vamos lá. Como que Cristo exerce essa superioridade? Dentro da história, quando nós olhamos, nós vemos que Cristo exerce essa superioridade por meio da igreja. Então, o que isso implica? Que nós, cristãos, somos convidados a servir, a sacrificar-nos e a promover a reconciliação, né? Ou seja, na prática, nós estamos batendo de frente com as forças do mal, né? Sejam elas ideológicas, totalitárias, de influências sombrias, enfim. E aí, tem uma coisa muito interessante. O cristão, como igreja de Cristo, precisa estar alinhado à vontade de Cristo, a fim de que ele possa, por meio das suas ações, por meio da pregação do evangelho, por meio do testemunho, né, anunciar a vitória de Cristo sobre o mal. E aí, nós vemos que esse anúncio destoa desse triunfalismo, dessa coisa que, assim, né, irmão Renato, coloca muito mais o homem como centro. E não esqueçamos que um dos pontos dos demônios é promover a idolatria. Então, quando eu falo, olha, irmão, eu piso na cabeça dele, opa, todo mundo olha aqui, não, o Sérgio é um super homem de Deus, é um super apóstolo, um super obreiro. É idolatria. A mensagem de Cristo vai na contramão disso. A mensagem de Cristo é, opa, a pessoa se manifestou ali, o demônio se manifestou na pessoa, eu vou lá em nome de Cristo e expulse toda a glória para Cristo, porque o poder não está em quem expulsa, mas no nome. Ou, de repente, não se manifestou, mas a pessoa está como aquele gadareno numa situação à margem da sociedade, numa situação de desumanização, e por meio da pregação do evangelho, essa pessoa volta ao seu estado de dignidade, a glória é para Cristo, porque eu não faço nada. Então, quando eu digo que é por meio da igreja, né, que Cristo exerce a sua superioridade, eu não estou colocando aqui que sem eu, sem você, professor, sem o irmão Renato, o reino de Deus não avança. O reino de Deus avança porque Cristo é o cabeça. No entanto, ele compartilha dessa missão que é promover o reino com a igreja. E aí, eu quero citar aqui o Michael Bird, ele vai dizer uma coisa interessante. Abre aspas. A igreja precisa abraçar a vitória da cruz. Muitas vezes a igreja confunde o poder de Deus com o poder político humano. A verdadeira superioridade de Cristo é revelada na igreja quando ela se recusa a usar as armas do mundo para usar as armas de Deus. Quais são? Michael Bird finaliza. O evangelho de Cristo. Essa é a arma que Cristo usa que a igreja deve usar para revelar a verdadeira superioridade de Cristo. Porque, como disse, aparentemente, que superioridade há em um homem morrer numa cruz? Por isso que o cristianismo, até trazendo para o contexto primitivo, ele era ridicularizado.
As pessoas pintavam ali a figura de um homem com uma cabeça de um cavalo, de um burro, fazendo chacota com a morte. Por quê? Porque os cristãos primitivos se apegavam à cruz, se apegavam à loucura da cruz. E dentro do Império Romano, ele ia falar, mas como que esse povo tem por Senhor um homem que morreu na cruz? Aí Paulo vai dizer que na maldição da cruz é que está a nossa reconciliação, né? E mais um texto que eu quero ler, Colossenses 1, do verso 15 até o verso 23, nós temos aqui um subtema que é a supremacia de Cristo, mas eu quero ler especificamente o verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E o 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Uma das ferramentas da natureza demoníaca é promover a guerra, é tirar a paz. Cristo na cruz, pela sua morte, pelo derramamento do seu sangue, ele estabelece a nossa paz. Então, a igreja só será representante dessa superioridade de Cristo, quando ela trilhar o caminho da cruz, o caminho do discipulado, o caminho de uma vida de piedade a Cristo e o caminho de seguir o exemplo de Cristo. Amém. Só para terminar aqui, essa frase dos irmãos. Os demônios são reais, mas Cristo é surreal. Ele é tudo por nós, ele é tudo para nós, ele é tudo para você, ele é tudo por você. Ele é seu rei, ele é seu pai, ele é meu Deus, ele é meu pai, ele é tudo para mim. Então, creia somente e obedeça e seja firme até a morte. Em suma, também quero concluir aqui dizendo que quando olhamos para o tema superioridade de Cristo sobre os demônios, nós estamos dizendo que Cristo, ele é a garantia histórica de que os impérios, os poderes do mal, sejam os poderes espirituais que se acham soberanos, já foram derrotados e que o futuro do mundo, o futuro da humanidade, pertence ao Rei crucificado e ressuscitado. E também quero aqui indicar 2 obras para que você possa acrescentar a esse conteúdo gravado, a esse subsídio, esse comentário do Novo Testamento em seu mundo, do N.T. Wright e do Michael Bird, e essa teologia sistemática pentecostal. Ela tem capítulos que tratam sobre Cristo, a superioridade de Cristo, ela tem capítulos que tratam sobre a natureza dos demônios, dos anjos. É muito importante. E acima de tudo, leia a Bíblia. A Bíblia é a fonte principal para essa aula. Também quero agradecer ao irmão Renato por essa oportunidade de estar aqui gravando com o irmão, ao Caped. Que Deus abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa comentar essa videoaula, que você possa fazer esse conteúdo chegar na mão de mais professores. Deus abençoe. Amém.